pessoal, ó nós aqui outra vez. Já vamos para a terceira aula do primeiro capítulo. Terceira aula do primeiro capítulo, que chama-se Noções de Informática. Eu vou para essa questão que nós deixamos pendurada do último encontro. O computador funciona executando o programa ou a sequência de operações armazenadas em sua memória. Memória, nós vamos ver no próximo capítulo. Entre as operações constituintes desse programa encontra-se ler dados, armazenar dados, efetuar cálculos, fornecer resultados. A questão está correta, perfeito? Dica, dica, dica. Quando você vê lá no cargo técnico, significa nível médio. Quando você vê analista, significa nível superior, que tem aluno que já me perguntou isso. Então, quando eu coloco cargo técnico, é nível médio. Analista, é nível superior. Tudo bem? Tá certo, mas vamos analisar o texto. Vamos analisar o texto. O computador funciona executando o programa ou sequência de operações. Então, o programa, o Word, sequência de operações, imprimindo meu relatório, por exemplo, né? Vamos continuar. Armazenados em sua memória. O computador tem 16 memórias. Você tem que saber todas elas? Não. Algumas são as principais. Então, quando ele fala assim, genericamente, sem dizer qual é a memória do usuário, a memória principal, que é a memória RAM, que a gente vai ver no segundo capítulo, com muita calma, muita tranquilidade nessa hora. Entre as operações constituintes desse programa, encontra-se ler dados, armazenar dados, efetuar cálculos, fornecer resultados. Então, fornecer resultado, o relatório lá na impressora. Efetuar cálculos, você não pode criar uma planilha no Excel para a planilha título despesas do mês, para você ver o quanto você gastou no mês, e aí, né, fazer os seus calculinhos. Armazenar dados. Você pode ou não pode aquele texto que você digitou, você pode ou não pode armazenar em seu computador? E ler dados, você pode ou não pode chamar esse arquivo que você está escrevendo para ler as informações? Pode, tudo correto, são as operações do computador digital, né? Do nosso projeto do nosso amigo Von, que nós já falamos sobre ele, um dos pais da informática. Está linda essa questão é fofis, muito fofis. Então você vai ter que associar a primeira coluna com a segunda coluna. No material você não deixou a resposta. É claro que você tem que assistir a aula. Se você não assistir a aula e não baixar o material, a coisa não funciona. Então vamos lá. Hardware, software, peopleware e firmware. Você tem que associar com os caboclos da coluna do lado. São os usuários. Qual deles? São as partes lógicas ou programas. Qual deles? São os dispositivos físicos que podem tocar. São programas armazenados em chip. Em inglês, chip. Marca do lado aí. Em português, circuito integrado. Em inglês, chip. Em português, circuitos integrados. Tá? É aquela que eu falei para vocês, parece uma baratinha, amassadinha, assim, cheia de perninha. Você pode parar o curso agora. Vai no Google, escreve a palavra chip, vai vir um monte de fotos tal, e tem uns vídeos legais, umas coisas bacanas lá no Clube do Hardware, tá bom? Mas cuidado, eu já falei isso antes. Eles estão explicando para técnicos. Eu gosto deles porque eles são bem didáticos, mas só que eles estão falando para técnicos. Aí dá para você assistir uns videozinhos, ver umas fotos, umas coisas legais, tem lá. Vamos fazer a correlação aqui? Vamos fazer a correlação aqui. Alternativa correta? Alternativa B. Marca no seu papelzinho aí, tá? E vamos analisar um por um. Então, vamos lá. São os usuários, people, né? O pessoal que usa. Já já a gente vai falar um pouco mais dele. 2. São as partes lógicas, os programas. É o software, né? Em português, programa. Em inglês, software. 1. São os dispositivos físicos que podem tocar. Hardware, tá certo? São programas armazenados em chip. Firmware. Agora, esse tem que dar uma parada aqui. De 10 prova ele está em 500. Tem outras questões que vão falar dele outra vez, tá? Por enquanto, com certeza,
você já deve ter visto um computador aberto, um tablet aberto, um celular aberto, com certeza absoluta. Aí você vai ver aquela coisa verdinha, né, com aquelas coisinhas pretas amassadas lá. Ótimo, então você está vendo a placa, você está vendo os fiozinhos dourados, são os barramentos, você está vendo o chipzinho e tal. Nós costumamos falar, o firmware, você pode até marcar aí, porque tem umas explicação boa aqui, nas outras questões, mas vou dar mais essa aí para você. Marca aí. O firmware é gravado nos circuitos eletrônicos, o firmware é gravado nos circuitos eletrônicos, entre parênteses, põe a palavra chip, pelo fabricante, tá? Então, o firmware é gravado nos circuitos integrados, entre parênteses, chip, pelos fabricantes, ponto. Programas de funcionamento básico do hardware. Programas de funcionamento básico do hardware. Hardware é a máquina, está lá em cima, o número 1. Mas o que é funcionamento básico do hardware? Por que o fabricante? Então, vamos colocar no seu dia a dia, tá? Por exemplo, celular. Existe um único fabricante de celular? Tem um monte de fabricante. Cada fabricante tem o seu segredo industrial, o seu firmware. Em prova, ele também já foi chamado assim. O firmware, só num português bonito, né? Ele é o segredo do fabricante, que é gravado no chip. Cada fabricante tem o seu segredo, tem o seu firmware, que é gravado no chip. Nos chips, são vários, tá bom? Mais coisas sobre esse firmware? Já saberemos. Vamos lá. Aí, coloquei a definição dos dois, vou começar pelo firmware. O conjunto de instruções operacionais, volta. Em cima de instruções, coloque comandos, tá? O conjunto de instruções, ou seja, comandos, certo? Programados diretamente no hardware. Programados diretamente no hardware significa gravados pelo fabricante, tá? Lá no chipzinho, lá. De um equipamento eletrônico, por exemplo, o seu celular, por exemplo, o seu notebook, por exemplo, o seu tablet, por exemplo, o seu computador de mesa, tudo bem? O seu relógio. Tem ou não tem relógios aí que entram na internet? Tem ou não tem relógios, principalmente o pessoal que corre aí, que pratica atividades físicas, que você pode programar lá o seu rendimento, os seus batimento cardíaco. Ah, é? Ele é um computador, ele tem chip. Dentro desse chip, ou circuitos integrados, tem o firmware, os programinhas do fabricante, o segredo do fabricante, tudo bem? Firmware de 10 prova, ele está em 500, então na sua cabeça. Qualquer máquina programável, então, por exemplo, a máquina de lavar, tem vários programas, o seu freezer tem vários programas, o controle remoto da televisão, da TV a cabo, ele não tem um monte de botãozinho, não tem um monte de coisa que você pode programar ali para desligar a tal hora, gravar tal coisa. Você só pode fazer isso pela ciência. Pega o controle remoto da televisão, arrebenta ele, pá! Você vai encontrar lá a plaquinha com o chipzinho, certo? Dentro do chipzinho está gravado o firmware do fabricante, perfeito? Que ajuda você a usar. Porque se não tivesse o firmware gravado no circuito integrado, olha que tragédia. O fabricante do seu celular teria que estar do teu lado. Você fala para ele, meu filho, agora eu quero fazer uma ligação. Como é que eu faço aqui? Onde é que eu aperto? Meu filho, agora eu quero usar o WhatsApp. Como é que eu faço? Então, você está com o celular na mão. Dentro dele tem uma placa. Tem um chipzinho. Dentro do chipzinho tem o firmware. Esse firmware é um programinha, tá? Que substitui o fabricante. E cada um tem o seu. Deu para pegar isso? Bom. E o povo lá, né? Os peoples, né? O povo. O conjunto de pessoas dedicadas a
todo o sistema computacional. Esse conjunto é formado por analistas de sistemas, engenheiros de rede, programadores, integrantes de software. E por vocês, é claro. Sem vocês, todo esse povo estava no olho da rua. Porque a hora que vocês deixarem de usar a tecnologia, esses técnicos aí não servem para mais nada. Tá bom? Tranquilo? Então, tranquilo. Vamos continuar aqui. Deixa eu ver. Mais uma questãozinha FOF. O computador realiza 4 operações básicas com dados. São elas 4 operações básicas. Eu já falei sobre isso. Uma outra questão que nós resolvemos. Quais são essas 4? Alternativa correta. Alternativa C. Entrada, processamento, saída e armazenamento. Processar é transformar. Processar é transformar. Então, nós processamos dados. Nós transformamos informações. Então, o técnico fala, processo dados, né? Muito bom, você entende. Transforma informações. Processar dados significa transformar informações. Transformar informações. Tranquilo? Tranquilidade. Então, as 4 operações básicas. No modelo lá do nosso amigo Von, lá, que nós já conversamos sobre ele, né? Entrar dados, você está digitando, você está dando a entrada de dados. Você está vendo o relatório na impressora, você está dando saída de dados. Quando você grava o seu arquivo que você fez no Word, você grava ele no HD, você grava ele no pendrive, você está armazenando. Você está processando? Ah, você não. A máquina está processando? Ah, bom. Ou seja, ela está pegando todas as informações que você está digitando, que está saindo, ela está transformando as informações, ela está processando os dados. Tá bom? No nosso próximo encontro, a gente vai explicar isso daí para vocês. Tudo bem? Tranquilo? Então, até lá, até o nosso próximo encontro.